Pare agora. Entenda o mecanismo que faz você agir contra você mesmo e descubra que é a terceira prática. Terceira prática para você superar a sua burrice interna. Burrice é agir contra você mesmo. Não necessariamente agir inconsciente. Preste atenção. Todos nós vamos agir inconscientemente. Mais do que conscientemente. Isso já está provado. Então, os atalhos mentais, a nossa mente, ela tem esse sistema. Não estou entendendo, vou explicar. Terceira prática, treinamento. Treine o seu inconsciente. Treine o seu inconsciente. A primeira prática foi respiração consciente para elevar sua consciência. Segunda prática, aprendizagem. Ciclo de aprendizagem. Experiência, observação reflexiva, pensamento e ação. Comportamento. E eu disse, o difícil para fechar esse ciclo é a mudança do comportamento. E por quê? Terceira prática, treinamento. Treine o seu inconsciente. Por que é tão difícil mudar o comportamento? Algumas ciências da educação comportamental, tá? Hoje a neurociência fala muito sobre isso. Antes, a programação neurolinguística, que não é ciência, né? Uma metodologia de educação comportamental, já sinalizava isso, diz o seguinte, que nós agimos muito mais inconscientemente do que conscientemente. Nós agimos por atalhos. E dependendo de qual seja o nível de consciência da sua vida, mais ainda é o seu caso. Então, aquelas pessoas que acordam, já acordam atrasadas, sobrevivem no trabalho, voltam para casa, comem, dormem para no outro dia ir trabalhar. Então, o cara ele está programado, ele vive, ele não vive. Ele vai no automático. Tudo bem? Então, como é que você faz isso? E aí, professor? Aí a gente tem que entender. Eu não vou repetir, recomenda a live anterior, que eu explico melhor. Mas aqui a gente tem que lembrar, como eu falei na live anterior, os 3 elementos que influenciam nossas escolhas. O primeiro e o mais forte deles são os instintos, que estão associados à nossa sobrevivência. O segundo mais forte nas nossas escolhas inconscientes são as emoções. Certo? E, por fim, em último, é o racional, quando eu racionalizo as coisas. Certo? Tudo bem? E aqui vem a importância da primeira prática, retornar à razão clássica. Porque esse terceiro elemento aqui é quando eu penso, peraí, qual é a melhor escolha aqui? Objetivamente, qual é a melhor escolha? O que é que eu devo fazer? Então, isso é a razão instrumental. A modernidade reduziu o intelecto humano a essa função, a essa operaçãozinha aqui. Ó. E ela influencia muito pouco o meu comportamento. Então eu preciso de uma consciência de todo o meu ser. Eu preciso entender que eu tenho instintos. Eu preciso entender que eu tenho emoções e que eles vão falar mais alto do que a minha racionalidade. Eu estou falando de um elemento de consciência. Eu estou falando de uma faculdade intelectual que compreende a totalidade humana. A estrutura de antropologia atomista é maravilhosa. Eu poderia fazer uma live só sobre isso, explicando isso aqui. Então, qual é a prática aqui? A prática é a seguinte: treinar, certo? Então, se eu não consigo agir racionalmente, então, racionalmente, eu vou treinar o meu irracional. Racionalmente, eu treino o meu irracional. Racionalmente, eu treino meus instintos. Racionalmente, eu treino minhas emoções. Foi por isso que eu comecei a praticar artes marciais. Porque as artes marciais, elas justamente estruturam isso. Então, o cara vai te atacar, o seu treinamento não é você pensar, ele está dando um murro, eu vou esquivar para cá. Não, não. Porque isso é o dojo. Então, veja, terceira prática, vida como um dojo. E o dojo, de fato, é a vida. Né? Quando eu treinava lá Aikido, lá em São Paulo, meu sensei dizia isso.
Dojo é a vida. O verdadeiro dojo é a vida. Então é treinar. 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 Veja, eu comecei agora um novo projeto comercial numa área, um setor totalmente desconhecido para mim. Eu não preciso. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Não. Não. Eu estou aqui, quando eu olho, eu estou produzindo. Como é que isso é possível? Como é que isso é possível? Quando você educa os seus instintos. Quando você educa as suas emoções. Quando eu dou treinamento de vendas, eu chamo essa técnica de internalização de metas. Um vendedor ele tem uma meta de vendas. Porra, esse número não significa nada para o inconsciente desse vendedor. Então eu tenho que dar significado. Eu não, o próprio vendedor, ele tem que dar significado àquela meta. Tudo bem? Isso eu estou falando para atingir vendas. É o que a gente chama, algo que nasce dentro, encontro dentro. E eu me treino para isso. Eu me treino. Eu tenho até vergonha de dizer como é que eu faço o meu treinamento, porque é muito maluco. Eu acho que eu nunca vou dizer o que é que eu faço diariamente, todo dia, toda hora, ali, toda hora, tá? Então, uma das práticas que eu faço muito é o que hoje chamaria de autoindução ou autossugestão ou auto-hipnose, tá? Uma prática que é muito presente nas religiões são as práticas de repetição, certo? E o terço católico é pequeno comparado às práticas, por exemplo, de repetição de mantras no Oriente e tudo mais. Mas isso é o que os monges tanto das tradições ocidentais quanto das tradições orientais, o que eles fazem? Aqui, ó, repetição o tempo todo. Então o cara tá aqui, ele tá ali. Um mantra. Eu sou o que sou, 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 eu sou o que sou. Música. Repetição. Repetição, repetição. Ai, professor, que cansativo isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu e você estamos o tempo todo sendo bombardeados por apelos de repetição para nos hipnotizar. O marketing faz muito isso, das empresas. Faz muito isso. Está o tempo todo dizendo que você tem que ter a marca tal, você tem que ter o carro tal, você tem que morar no você. Burro! Burro! Se a sua mente inconsciente, seus instintos e suas emoções, elas são sujeitas a essas repetições, a esses apelos repetitivos, é melhor quem seja o autor deles. Você ou o marketing das empresas, ou o marketing político, ou os influenciadores. Influenciador, meu Deus do céu, puta que pariu, já parei. Terceira prática. Treine o seu consciente, seu inconsciente de forma consciente. Então, se você quer praticar alguma coisa, conscientemente, você tem que estruturar disciplina diária, repetição diária. Vamos ficar com a repetição. Escolhe um exercício. Escolhe uma frase. Pode combinar respiração consciente com a repetição de uma frase de reprogramação, por exemplo. Aí tem várias coisas que dá para fazer. Uma referência que eu gosto bastante é a economia comportamental, Richard Thaler. Tá? Ele tem um livro chamado Nudge, muito bom, que ele vai ensinar justamente como lidar com a parte do nosso comportamento que não é consciente. Nudge. Então, repetição é uma das formas de você repetir. Outra,
Escolha padrão. Né? Torne na sua rotina mais difícil você escolher o comportamento que você não quer e mais fácil escolher o comportamento que você quer. Essa estratégia chama escolha padrão. Você tem que tornar a escolha padrão o que você quer. Se estiver mais fácil para você fazer o que você não quer, seu inconsciente vai te induzir para ele. Tá? Então é treinamento. Treine conscientemente o seu inconsciente. Porque no momento em que o seu instinto de sobrevivência for acionado, você vai reagir. Só que essa reação seja treinada. Essa é a diferença entre uma pessoa treinada, que recebe um ataque e sabe se defender, e uma pessoa não treinada que recebe o mesmo ataque e ela se encolhe. Vai levar gostoso. Vai apanhar bonito. Ixi, meu irmão. Por quê? Você está reagindo, você não é treinado. Só que a mesma forma que você está reagindo assim, você pode reagir de outra forma. É treino. Tá certo? Então, terceira prática para você parar de agir contra você mesmo. Treinamento. Treine de forma consciente o seu inconsciente, instintos e emoção. Instintos e emoção. Estou resumindo aqui, tá? Você só está assistindo o corte desse vídeo, é a terceira prática, tá? Que eu trouxe numa live que eu vou deixar aqui recomendada no final. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte de uma live que eu vou deixar recomendada aqui. E desse lado, um vídeo especial para você. E se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Grande abraço.